a Deus, né? Vamos tentar, vamos para a palavra de Deus agora, queridos. Se você puder, você abra a sua Bíblia lá em Lucas capítulo 5, do verso 1 até o verso 11. Lucas 5, do verso 1 até o verso 11. É muito importante você ficar com a sua Bíblia aberta, porque diversas vezes eu vou pedir para você voltar lá na Bíblia para consultar o versículo. A versão que eu estou utilizando aqui é a versão ACF, Almeida Corrigida e Fiel. Eu creio que Deus vai falar ao seu coração essa noite. Então, sem mais delongas, vamos ler a palavra do Senhor lá em Lucas, capítulo 5, do verso 1 até o verso 11, que diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Entretanto, num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-lhes a rede. E fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou homem pecador. Pois que espanto se apoderara dele e de todos os que com que eles estavam, por causa da pesca que se haviam feito. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante será pescadores de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e os seguiram. Só até aqui. Senhor meu Deus, meu Pai. Pai, a Tua palavra, Senhor, agora será ministrada, meu Deus. Eu peço que o Senhor dê-me graça, Senhor, para ministrar essa palavra, Senhor. Usa-me, Senhor, como um instrumento nas Tuas mãos para levar essa palavra da melhor forma, Senhor. Da forma, Senhor, que possa tratar o coração dos meus irmãos, que possa, Senhor, confrontá-los, que possa confortá-los, Senhor, que possa trazer ao coração deles, Pai, o arrependimento, a alegria, aquilo que o Senhor enviar, Pai, que a Tua palavra vá e produza o efeito para o qual ela foi enviada, Senhor. Peço que o Teu Espírito Santo me use essa noite, Pai. Eu peço apenas que o Senhor me proteja, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, essa mensagem aqui é uma mensagem bastante conhecida. Eu dei o título Lançando as Redes Novamente. Lançando as redes novamente, né? Hoje nós vamos meditar aqui a partir dessa conhecidíssima passagem aqui do Evangelho de Lucas, né? Apresentado aqui a Jesus, quando Jesus ele vai em busca dos seus primeiros discípulos. Quando Jesus vai escolher aqueles que levariam adiante o Evangelho das suas palavras, o Evangelho que ele veio para que fosse constituído e que aqui estamos hoje por causa desse Evangelho. Jesus, aonde ele passava, as palavras que ele proferia eram palavras de poder. Jesus, aonde ele passava, ele transformava pessoas. As pessoas eram edificadas, as pessoas tinham as suas almas alimentadas. E aqui não era diferente. Jesus estava no lugar onde a multidão era tanta que ela comprimia Jesus, e Jesus foi recuando até chegar à margem do lago de Genezaré. Porque quem chegava a Jesus triste, saía alegre. Quem chegava a Jesus desanimado, saía animado. Quem chegava abatido, saía rejuvenescido. E quem chegava doente, saía curado. E as pessoas buscavam Jesus de uma forma sobrenatural. E esse era o momento do chamado dos discípulos. E a multidão estava em torno de Jesus. E o que eu pretendo trazer para vocês essa noite? Eu pretendo mostrar para vocês que o Deus que nós servimos é um Deus amoroso. É um Deus que se entregou por nós naquela cruz, porque Ele nos ama, porque Ele nos escolheu. É um Deus que se preocupa comigo e com você, com cada um de nós. É um Deus de pessoas que são rejeitadas. É um Deus de pessoas que são
excluídas da sociedade, de pessoas que não valiam nada naquela sociedade. Mas esse mesmo Deus, Ele veio nos resgatar, e para Ele, eu e você temos muito valor. Então eu quero falar acerca disso, né? Primeiro ponto que eu queria falar com os irmãos aqui, é que Jesus, Ele é maravilhoso. E quando nós estamos fracos, Jesus, Ele nos sustenta, Ele nos fortalece. Repare você, o versículo 2 diz assim: E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido dele, estavam lavando as redes. Esse versículo 2 aqui. Jesus vê o exato momento que Pedro e os que estavam com ele estavam frustrados. A palavra diz que eles passaram uma noite inteira pescando e nada eles conseguiram. E quando Jesus está lá pregando para a multidão, ao fundo, lá no lago de Genezaré, está Pedro e os seus companheiros lavando as redes. E lavar as redes é quando você está usando uma ferramenta lá na sua casa, está usando uma enxada lá, fazendo massa. Depois que você fez tudo que você tinha para fazer, ou quando você vai parar de fazer aquilo, você vai lavar a sua ferramenta. Então eles estavam lavando as redes, eles já iam guardar. Desistiu da pesca aquele dia, a pesca foi frustrada aquele dia. Então Jesus vê ao fundo homens frustrados, ao fundo ali no barco, lavando as redes. E lavar as redes, queridos, então era essa preparação para encerrar o trabalho. Era um sinal de desistência, de fracasso. E Jesus viu tudo aquilo. Jesus viu aquilo, Jesus tinha um plano para aquilo. Jesus também está vendo a minha e a sua vida. Talvez você chegou aqui, pastor, a minha vida está um fracasso. Pastor, eu vou pegar as minhas redes, eu vou lavar as minhas redes, eu vou guardar as minhas redes. Eu não quero mais saber de fazer isso. Eu já tentei uma, eu tentei duas, eu tentei 10 e não está dando certo, pastor. O que eu faço? O que eu posso dizer para você é que Jesus está vendo. Jesus está vendo a sua frustração, Jesus está vendo o seu temor. Sabe, às vezes, querido, desistir parece o melhor caminho. Desistir parece mais fácil. Você fala, pastor, eu vou parar com esse negócio, eu não dou certo para isso. As pessoas já me falaram que eu não tenho aptidão, que eu não posso. Sabe, mas o que eu posso falar para vocês, queridos, isso vai deixar um rastro de destruição na sua família. Isso vai deixar um rastro de destruição aonde você passar. Toda vez que você lembrar, você vai se lembrar dessa destruição que você mesmo não quis seguir adiante. E eu recomendo, resista, mas resista com Cristo dentro do seu barquinho. Então Jesus, ele viu o exato momento, queridos, que isso aconteceu. E Jesus também viu o exato momento em que aquela pessoa te abraçou e falou assim, conta comigo, pode contar comigo. E aquela pessoa virou as costas para você. É triste ser traído, queridos. Deus também, ele viu o momento da sua frustração, o momento que você estava cheio de esperanças, que você orou, que você buscou, mas que não deu certo, que foi frustrado. Deus viu esse momento. E o conselho que eu posso dar para você, pare de culpar a Deus. Pare de culpar a Deus, porque Deus, ele não quer o seu mal, Ele não vai fazer mal para você. Deus, Ele só quer o nosso bem. E muitas vezes nós culpamos a Deus, quando na verdade nós que somos fracos, nós que desistimos daquilo que nós temos que fazer, que é a nossa missão. Sabe, as redes aqui que eles estavam lavando, representam o seu talento, representa a sua capacidade, representa as promessas de Deus, que até então você estava com fé nessas promessas. Projetos de Deus que Ele colocou no nosso coração e que você está devolvendo para Ele. Senhor, eu não quero mais saber desse projeto, Senhor. Faz 10 anos que eu estou orando por isso e o Senhor não fez nada, então eu estou abandonando esse projeto. Sabe, meus irmãos, Deus, Ele tem visto as suas lutas, Deus, Ele tem visto os seus fracassos, Ele tem visto você chorando, sabe? Então não lave as suas redes, persista, lute, busque ajuda em Cristo. Mais para frente você vai ver aqui o que Jesus fez na vida desses discípulos. Jesus viu homens
uma noite após uma pesca frustrada, consertando as redes. E ele estava ali para escolher os discípulos. Se fosse eu ou se fosse você, não escolheria a pessoa fracassada. Ah não, esse daí não conseguiu nem fazer o que ele tem para fazer, não vai fazer parte do meu time. Mas Jesus, queridos, Ele não olha a sua aptidão, Ele não olha o quanto que você prega bem, Ele não olha quanto que você toca bem um instrumento. Jesus, Ele olha o seu coração. Jesus, Ele conhece as suas lutas, Ele conhece como que está o seu coração. E mesmo aqueles homens frustrados, aqueles homens rudes, pescadores da época ali, Pedro, né, Tiago, João, todos aqueles homens lá, homens rudes, homens provavelmente falando palavras duras para Jesus, Jesus não desistiu deles, assim como Jesus não desiste de você e Jesus não desiste de mim. E a palavra diz aqui, né, que Jesus escolhe o barco de Pedro emprestado. Ele entra no barco de Pedro e depois ele dá uma ordem, lança-te, né, leve-o para longe da margem aqui. E é dessa forma que Jesus age na nossa vida. Jesus, Ele não vai fazer como Satanás faz, Ele não vai arrombar as portas da sua casa e vai invadir, vai quebrar tudo. Jesus, Ele é um cavaleiro. Jesus, Ele chega até mim e até você e Ele bate a porta. A palavra diz que, eis que eu estou à porta e bato. Quem abrir, eu entrarei e cearei com Ele. Se você não quer saber de Jesus, muito bem, porque Jesus é um cavaleiro, mas se você abrir a porta, se você deixar Jesus entrar no seu barquinho, você vai ver o que Jesus pode fazer. Pode ser que você passou uma noite inteira pescando, 10 anos, anos e anos, e você não conseguiu aquilo que está no seu coração, porque você ainda não abriu a porta para Jesus entrar, a porta do seu coração. Experimente abrir a porta do seu coração, experimente deixar Jesus subir no seu barco, para você ver o que Ele pode fazer com você. Sabe, pega essa rede e começa a jogar de volta, tenha fé, confie em Deus, e Deus Ele vai poder fazer o desejo do seu coração. Quando Jesus está no barco, queridos, a coisa é diferente. Mais para frente você vai ver na palavra que eles não pescaram nada. Aí Jesus entrou no barco e Jesus pregou para aquela multidão. Primeiro Jesus alimentou com a palavra aquela multidão. E depois Jesus foi ter um particular com aqueles discípulos. Ele levou para o alto mar, ele fala na palavra que lança-te ao alto mar. E lá ele foi tratar com os discípulos. Ele chegou para os discípulos e falou assim, lançam a rede. E você vai ver que Pedro fala assim, Senhor, mas nós pescamos a noite inteira aqui, né? Mais ou menos ele está querendo dizer assim, ó, eu sou um pescador experiente, mas debaixo da tua palavra eu lançarei as redes. E diz a palavra que eles lançaram a rede, foi tanto peixe, mas tanto peixe, que quase que o barco veio a pique. Precisou pedir ajuda para os barcos que estavam em volta. Então, queridos, o que eu quero dizer para você é que quando você está fraco, quando você tentou pescar a noite inteira e você não conseguiu, coloca Jesus no seu barco, e Jesus vai te ajudar naquilo que você está tentando. Sabe, outra mensagem acerca disso, tente outra vez. Às vezes você, queridos, está assim, não quer mais lutar em territórios onde você já cansou de perder. Lutar em territórios onde você foi vencido. Os discípulos acabaram de ser vencidos pelo mar, nem um peixe, a noite inteira. Amanheceu, eles não tinham nada para apresentar. Tem vitórias, queridos, que elas são progressivas na nossa vida. Às vezes você não está vendo, mas Deus está trabalhando. Sabe, você lançou a rede hoje, você não pegou nada. Você lançou amanhã e depois e não pegou nada. Mas acalme-se. Tem vitórias que é de pouquinho em pouquinho. Parece que não está acontecendo nada, mas as coisas estão acontecendo. Deus está movendo o reino espiritual sobre a sua vida. Deus está trabalhando sobre a sua vida. Creia em Deus, confie em Deus. Sabe, é muito fácil eu confiar em Deus enquanto a minha conta do banco está cheia de dinheiro. Eu quero ver você confiar em Deus na hora que a sua conta do banco tiver um negativo. Eu quero ver você confiar em Deus na hora que você não tiver mais para onde correr.
E é isso que Deus espera um passo de fé na nossa vida, Ele espera que nós confiemos nele de forma incondicional. O segundo ponto aqui, que gostaria de falar com vocês, é que Deus está te observando. Deus está te observando. Deus sabe tudo que você faz. Dentro da igreja, fora da igreja, na sua casa, no seu trabalho, Deus está te observando. A palavra diz lá, não sei o versículo aqui, diz assim, ó: eles estavam junto do lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Acho que é logo no comecinho aqui. Está aqui versículo 2. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido, estavam lavando as redes. O fato interessante nesse versículo é o começo aqui. E viu estar 2 barcos. Sabe, tinha uma multidão apertando Jesus. E eu fico imaginando o barulho, as pessoas: Jesus me ajuda, Jesus me cura. E Jesus sendo acuado, vindo para trás aqui, não tinha mais para onde ele correr. E aqui o lago de Genezaré. Mesmo com toda essa confusão, Jesus viu aqueles discípulos frustrados à beira do lago. E pode ser que você está questionando, falando: não, mas Deus não está me vendo. Deus, Ele não se importa comigo. Deus, Ele levou aquilo que eu mais amava. Deus, Ele não faz aquilo que eu peço em oração. Mas saiba, Ele está te olhando, sim. Ele está olhando para a sua vida, Ele está olhando para a minha vida. Ele te enxerga. A palavra diz que Jesus tem olhos como olhos de chamas de fogo. Nada pode escapar do seu olhar. Ele conhece tudo, Ele sabe de tudo. É onipresente, onipotente, onisciente. Ele está em todos os lugares. Quando Ele observou aqueles pescadores, queridos, Ele enxergou o problema, mas Ele já enxergou a solução. Ele sabia que o problema daqueles pescadores naquele momento era o peixe. O pescador, ele tem que sair todo dia e conseguir o peixe, que é o sustento dele. Então eles estavam frustrados. Então Jesus falou assim: pode deixar, eu vou subir naquele barco, eu vou dar a necessidade dele. Então, e fica de lição para você. Às vezes você fala assim: pastor, mas Jesus só quer coisa espiritual. Não, Ele se importa também. Ele se importa com o que você há de comer, com o que você há de beber. A palavra fala, né, que ele é um pai. E o pai sabe o que o filho precisa. Então Deus sabe o que você precisa, não fica incomodado. Mateus 6,33 diz: busque primeiro o reino do céu, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E muitas vezes nós se esquecemos disso. Nós se esquecemos que Deus é pai e que Deus não é padrasto. Ele sabe o que você precisa. Então, nesse momento, Jesus sabia aquilo que eles precisavam, mas Jesus não tinha só o plano de resolver o alimento daquele dia deles. Jesus tinha algo muito maior para eles. Jesus tinha algo que eles não imaginavam. Eles não seriam mais pescadores de peixe, mas eles seriam pescadores de homens, servos do Deus Altíssimo. Eles ocupariam algo, queridos, que seria lembrado pela humanidade por mais de 2025 anos. E nós estamos hoje falando deles. Algo grandioso. Aí você fala: pastor, não é tão grandioso assim não. Então tá bom. Quem que eram os seus familiares de 100 anos atrás? Alguém sabe? De 200, de 300? Nem lembra mais, você nem sabe quem que é seu familiar. Mas a história desses homens está escrita aqui. Porque Jesus fez algo na vida deles. Então, queridos, você está falando: pastor, mas eu tenho lutado, mas eu não sei mais o que fazer. Queridos, quando Jesus está no barco, os peixes podem se esconder, o mar pode secar, o barco pode balançar, o vento pode jogar de um lado para o outro, mas se Jesus está no barco, tudo acontece exatamente como Ele quer, do jeito que Ele quer, quando Ele quer, da forma que Ele quer, porque Ele é soberano, Ele é poderoso sobre a sua vida. Deixa Jesus entrar no barco da sua vida. Deixa Jesus entrar no barco da sua família. Deixa Jesus entrar nesse coração duro. Deixa Jesus entrar no seu casamento. Deixa Jesus entrar aonde Ele quiser, queridos. Você não vai se arrepender. Sabe, Ele está nos observando. Muitas vezes, quando Jesus entra na nossa vida, a gente quer que Ele já haja de imediato. Algumas igrejas vendem isso, né?
Vem para Jesus que seus problemas acabaram. E não é assim que funciona. Jesus, Ele trata cada um de forma individual. Ele conhece cada um, sabe, com uma impressão digital que é única. Ele conhece cada um do jeitinho que você é. Às vezes a pessoa fala, mas o fulano é bravo, o fulano é isso e aquilo. Mas você sabe como que é o passado daquela pessoa? Você sabe quanto que ela sofreu, quanta paulada que ela levou? Por que ela é desse jeito? Você não sabe, mas Jesus sabe. E Ele trata cada um do jeitinho que Ele tem que tratar. Ele cuida de nós, Ele é justo. Deus é justo, queridos. Então muitas vezes nós não compreendemos o agir de Deus. Mas eu queria dar uma lição para você aqui acerca desse texto. Repare que Jesus só entra em cena quando eu saio. Jesus só entrou no barco dos discípulos depois que os discípulos saíram. E Ele falou, empurra esse barco para longe da margem. Muitas vezes, queridos, nós queremos sempre ter o controle absoluto da nossa vida. Nós não damos espaços para Deus agir na nossa vida. Não, Senhor, cuida aqui das minhas finanças, mas aqui o casamento eu cuido. Senhor, cuida daqui, mas aqui eu cuido. Você não quer abrir mão para Jesus cuidar da sua vida. E depois você ainda cobra Ele, fala, Senhor, você não fez o que eu te pedi. Como se Jesus tivesse a obrigação de fazer, como se Ele fosse um gênio da lâmpada na sua vida. Mas Jesus, queridos, Ele é soberano. Se você abrir a porta da sua casa, a porta do seu coração, se você deixar Ele entrar no seu barquinho, Ele vai fazer algo extraordinário sobre a sua vida. Sabe, às vezes Deus está tratando com você, Deus está te colocando no deserto para ser tratado, porque Ele não vai te perder. A palavra diz que aqueles que foram enviados a Ele, de maneira nenhuma Ele lança fora, e se preciso for te colocar numa cama de um hospital, num deserto, Ele vai te colocar para te tratar, mas Ele não vai te perder. E eu recomendo que você abra seu coração logo para Ele, abra seu coração para Jesus, deixa Ele entrar. E eu não estou falando de, eu vou chamar aqui na frente, você vai vir, eu vou pôr a mão na sua cabeça, e você vai sair pulando e falando, Rita, vai lá para trás, nada disso. Eu estou falando, chega na sua casa hoje, apresenta a sua vida, fala, Jesus, eu te autorizo, entra na minha vida, eu quero que o Senhor entre na minha casa, entra na minha vida, eu entrego a minha vida aos seus caminhos. Sabe, às vezes a gente não quer entregar, principalmente aquilo que está fora do nosso domínio, aquilo que a gente não pode fazer mais nada, você ainda fica tentando tirar das mãos de Jesus. Abre a mão, querido, deixa aí, queima sua nau, deixa Jesus cuidar disso. Muitas vezes a grande razão da gente fracassar é que Jesus não está no barco, e depois você ainda culpa Ele. Terceiro aqui, queridos, a atitude de Jesus. Versículo 4 vai dizer assim, vou ler aqui na minha Bíblia. E quando acabou de falar, disse a Simão, faza-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. Por que Jesus fez isso com Pedro? Você já parou para pensar? Eu falei há pouco que Pedro ele estava frustrado, porque ele foi lá e não pegou nada, ele era um pescador experiente. Se eu fosse Pedro, eu ia falar assim, Jesus, pelo amor de Deus, como ele falou aqui, eu pesquei a noite inteira, eu não peguei nada, eu sou um pescador experiente, mas você é um carpinteiro. O que você entende de pesca? Eu conheço de barco, eu sei a madeira do barco, eu sei o tipo de rede, eu sei o tipo de anzol, eu sei a isca que tem que lançar. Eu não consegui pegar, o carpinteiro vai pegar. Aí você fala assim, pastor, realmente isso daí é ridículo, isso que você falou, Ninguém falaria isso com Jesus, mas nós fazemos isso com Ele todo dia. Você fala assim, não, está no controle aqui, Jesus, pode deixar que eu faço isso. E você não deixa Ele agir na sua vida, você não deixa Ele tratar na sua vida. E Jesus, Ele leva Pedro e os discípulos lá para o meio do mar, para tratar no particular com eles. Ele levou ele lá no meio do mar, queridos, porque lá no meio do mar não tinha multidão, porque Jesus, Ele trata no particular. Jesus, Ele não envergonha ninguém. Jesus não vai trazer ninguém aqui e ficar falando os pecados de seu ninguém, porque o Espírito Santo de Deus diz que nós temos que dominar a nossa língua.
E muitas vezes, queridos, nós vemos por aí, né, igrejas envergonhando o nome de Cristo, fazendo certas coisas que envergonham o nome de Cristo, que não convém falar aqui, mas Jesus, ele é educado, Jesus é um cavalheiro. Então ele pede para você, para entrar na sua vida, para tratar em você. E aqui ele tocou na ferida de Pedro. Ele levou lá e falou assim: agora lança a rede. Aí Pedro: mas não é nem de noite, a gente pesca de noite, que é a hora que tem peixe. Mas Pedro faz algo muito bonito, ele fala assim: Senhor, eu já tentei a noite inteira aqui, mas debaixo da tua palavra eu vou lançar as redes. E ele lança as redes e as redes saem abarrotadas de peixe. Jesus, ele quer a sua intimidade. Ele quer um relacionamento de profundidade com você. Ele não quer algo assim, queridos, superficial, sabe? Você vem na igreja e você fala para todo mundo que você é crente, mas você não conhece Deus, Deus não conhece você. Ele quer um relacionamento verdadeiro, sabe? Relacionamento de amigo mesmo. Eu vou fazer um negócio, eu estou o tempo inteiro falando com Deus, o tempo inteiro, consultando Deus, perguntando para Deus, desabafando com Deus. Esse é o relacionamento que Ele quer com você. É tempo de experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus que foi falado aqui, sabe? Às vezes a gente tem que sair do raso, do trivial, sabe? Sair da mediocridade, da experiência dos outros e ter as nossas próprias experiências com Deus. Deus, Ele te busca o tempo todo para você ter uma experiência com Ele. Ele bate todo dia na sua porta, mas você não abre a porta para Ele. Ele pede para entrar no seu barco, mas você não deixa Ele entrar no seu barco. Como é que Ele vai agir na sua vida? E se você, por acaso, deixa Ele entrar no seu barco, mesmo assim você ainda não quer que Ele ache. Então, queridos, hoje Jesus, Ele está falando, sabe, assim como Ele agiu ali no barco dos discípulos, que Ele possa agir na nossa vida também. Que Jesus possa, queridos, tratar nós no individual. Às vezes você está com alguma raiz de amargura, sabe? Alguém te chateou, alguém fez alguma coisa para você, e você quer fazer justiça com as próprias mãos. Às vezes alguém te frustrou, às vezes alguém te abandonou, às vezes alguém te traiu. E você fala: não, Senhor, deixa que isso daqui eu vou cuidar. Quando a palavra de Deus fala o contrário. A palavra de Deus fala que a vingança pertence a Deus, porque Ele é o justo juiz. Só Ele sabe. E aquela raiz de amargura está no seu coração e ela vem te corroendo, ela vem te matando, e ela vem te deixando doente. E você não entrega nas mãos de Deus. E o apelo que eu faço essa noite para você: entregue tudo nas mãos de Deus, deixa Ele cuidar da sua vida. Sabe, nós estamos aqui no momento de fé, ouvindo a palavra de Deus, pegando aqui os exemplos dos discípulos. Todas as circunstâncias contrárias à ordem de Jesus, foi isso que eu falei. O horário não era o horário que eles pescavam, e Jesus não era experiente, Jesus era carpinteiro. Os discípulos poderiam argumentar com ele tudo isso, né? Mas Jesus entrou no barco, queridos, e Jesus fez um milagre. E muitas vezes você não acredita, você fala: eu fui lá naquela igreja, aquela igreja lá não tem nem muito barulho, né? O pessoal lá prega assim só a palavra, não tem um negócio adicional assim para dar um roupinho no coração, né? Não tem o cara lá cortando cana, fazendo assim, né? Lá é monótono. Mas, queridos, o dia que a palavra de Deus não for suficiente para nós, eu paro de pregar. Eu não prego mais. Porque a palavra de Deus, ela é suficiente. A palavra de Deus, ela nos traz ânimo. A palavra de Deus, ela nos liberta. A palavra de Deus, ela nos salva. Ela cura, ela traz alívio para o nosso coração. O dia que a palavra de Deus não for suficiente, queridos, eu não quero mais pregar. Porque nós somos mensageiros de Deus. Nós estamos jogando a semente. Quem tem o papel de convencer, eu demorei para aprender isso. Quem tem o papel de convencer é o Espírito Santo de Deus. E pode ser que hoje,
O Espírito Santo de Deus está brotando essa semente no seu coração. Eu não sei a semente do que é, se é uma semente de arrependimento, se é uma semente para quebrantar o seu coração, se é para você perdoar alguém. A semente está sendo lançada e Ele está fazendo germinar no seu coração agora. Sabe, confie em Deus, confie nas promessas de Deus, o demais Ele fará na sua vida, mas apenas tenha fé. Hebreus 11:1, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam. Se você não tiver fé em Deus, do que vale você estar aqui? É pela fé, a salvação é pela fé, é pela graça, é pela misericórdia de Deus. Se você não crê nisso, queridos, do que vale tudo isso? Jesus, quando Ele entrou no barco, aprendam isso, quando Ele subiu no barco, não tinha nenhum peixe, né? Ou tinha, a palavra diz que estava cheio de peixe. Quando Jesus entrou no barco, não tinha peixe nenhum. Sabe, valorize as pessoas que entraram no seu barco para remar junto com você, quando você não tinha nada, quando você era rejeitado, quando você não era ninguém. Valorize as pessoas que entraram no seu barco, queridos, principalmente aquelas que entraram no seu barco quando no seu barco não tinha peixe. Aí você fala, pastor, mas como assim? Deus vai enviar pessoas para te ajudar na luta. Quantos e quantos irmãos, parentes, meu irmão está aqui também, minha irmã, minha mãe, no momento de maior luta da minha vida, eles estavam comigo. No momento que eu estava mais triste, no momento que eu estava mais fragilizado, pessoas me ajudaram. Jesus entrou no barco deles quando não tinha peixe. E infelizmente para o mundo é o contrário, para o mundo as pessoas, você vale o que você tem, você não vale o que você é. Então não fica chateado com isso não. Muitas vezes você tem muitos amigos, e quando você está sem dinheiro, quando você não pode fazer algo por eles, eles te abandonam. Eu tenho uma palavra para vocês, eles nunca foram seus amigos, mas você tem um amigo fiel, e o nome desse amigo é Jesus Cristo de Nazaré. Ele nunca te abandona. A palavra diz que pode uma mãe abandonar um filho, mas Deus não te abandona jamais. Valorize essas pessoas que entram no barco quando não está com o peixe. Deus vai enviar pessoas com esse propósito na sua vida. Não tenha dúvida, se você confia em Deus e se você está na luta, Deus vai enviar pessoas como essa para te ajudar. E a palavra, continuando, diz que foram tanto peixe, mas tanto peixe que eles pegaram que o barco quase veio a pique. Isso nós tiramos outra lição daqui. Já pensou se Pedro fala assim, olha, é muito peixe, mas eu não vou dividir com ninguém, eu vou encher meu barquinho aqui. Sabe o que ia acontecer com o barquinho dele? Afundar. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Eu tenho certeza. Eu não tenho nenhuma dúvida de que Deus vai te abençoar. Não sei quando nem como. Mas não retenha a bênção só para você. Não seja mão de vaca. Se Deus te abençoar, é porque Ele quer que você seja como um rio que flui para os afluentes. Que a bênção que Ele lança sobre a sua vida, não abençoa só você, abençoa muitas outras pessoas. Pessoas que você contrata, pessoas necessitadas, todo tipo de pessoa. Porque se você reter a bênção de Deus, Ele não vai te mandar mais. Você tem que ser como um rio. O rio, ele tem muita água para distribuir, mas todo dia ele recebe água nova, toda vez. Então Deus, Ele quer que você seja como um rio. Assim como Ele diz que Ele é o rio de água viva. Nós temos que ser o exemplo de Cristo. E seguindo aqui, queridos, outra lição que nós podemos tirar daqui. A humildade é uma porta para o sucesso. Repare que no versículo 5, vamos ler aqui, diz assim: e respondendo Simão, disse-lhes, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Aqui é uma lição tremenda de Pedro. Pedro transmite aqui a lição da humildade. Mesmo ele sendo mestre na pescaria, desde menino era a profissão dele, ele sabia muito, ele confiou na palavra de Deus.
E é muito bonito confiar na palavra de Deus, é muito bonito falar para confiar na palavra de Deus, mas algumas vezes nós não confiamos na palavra de Deus. Quando Jesus fala assim, lancem sobre mim todas as vossas aflições, as vossas angústias, e peguem o meu fardo que é leve e suave, e você fica segurando a aflição dentro do seu coração, você fica guardando essa ansiedade, você fica guardando essa dor dentro do seu coração, que nunca vai se resolver. Lança sobre a cruz de Cristo, confia em Deus, e Ele fará o melhor na sua vida. Seja humilde, larga a mão de ser orgulhoso, queridos. Às vezes nós somos orgulhosos. Não, é que eu sou durão. Você é durão nada, você é orgulhoso, prepotente. Para com isso. Vou dar um exemplo para vocês. Quem aqui lembra do servo Naamã? Servo Naamã. A maioria lembra do servo Naamã. Para quem não lembra, eu vou exemplificar. Diz que tinha um general, um soldado lá, um chefão da guarda lá, do exército assírio. E ele ficou com uma doença de lepra. E na sua casa tinha uma criada que ela era judia, e ela conhecia o profeta Eliseu, o profeta de Israel. E ela fala assim, quem dera, né, o Naamã, ele fosse até o profeta e ele seria curado. E aquele homem pega os seus comparsa lá, os seus cavaleiros, e ele junta muito ouro, ele vai até o profeta para receber a cura, para pedir que o profeta orasse por ele. E chegando lá, o profeta não atende ele. O profeta manda o seu servo falar para ele, ó, não dá para atender você agora aqui, mas ele mandou você ir lá no Rio Jordão e mergulhar lá 7 vezes no Rio Jordão. E aquele homem importante, ele se enche de orgulho, ele fala, um homem importante como eu, entrar naquele rio, parecia o rio Tietê, e mergulhar 7 vezes lá, o profeta está querendo me humilhar, eu não vou fazer isso não. E quando eles estão voltando, um dos seus soldados fala assim, Senhor, se ele tivesse te pedido algo mais difícil, você não teria feito? Teria. Por que não fazer? Então o soldado convence Naamã, ele vai até aquele rio Jordão, mergulha 7 vezes, ele é curado da lepra. E aquele homem fica numa felicidade extrema, depois ele volta para agradecer o profeta, né? Mas a lição que fica aqui, quer dizer, é a seguinte, ele relutou pelo seu orgulho. Precisou algum enviado de Deus ali, falar com ele ali, larga desse orgulho. Creia que Deus, Ele é poderoso para te curar, creia nas palavras de Deus. E ele mergulhou e ele foi curado da lepra. E eu pergunto para você, qual lepra? Que tipo de lepra que você tem? O que está te castigando? O que está te arrebentando? Às vezes, queridos, a lepra que você está, ela não está na sua pele, no seu corpo, ela está aqui dentro. Mergulha 7 vezes no Jordão, confia na palavra de Deus, mesmo que as coisas de Deus, ela pareça que elas não são viáveis, parece que as coisas de Deus não são lógicas, não são científicas, né? Não são comprovadas, mas Deus, Ele sabe de todas as coisas, queridos. Deus, Ele levanta aqueles que são desconsiderados para confundir os sábios. Deus levanta os fracos para derrotar os fortes. Então, aquilo que Deus colocar para você fazer, faça, porque não tem erro, é Deus agindo na sua vida. A palavra de Deus lá em Mateus 18 e 19 diz assim, em verdade vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa, e pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está no céu. Palavra do Senhor Jesus. Ele está falando que se 2 de nós concordarmos em alguma coisa, né, em oração, for ligado no céu, será ligado na terra, acontecerá também. Parece louco isso aqui, né, mas é a palavra de Deus. E nós já vimos aqui na igreja diversos, centenas de testemunhos de cura, que nós oramos, Deus ouviu a oração, nós concordamos e a pessoa recebeu a cura. Seguindo, depois que Jesus, queridos, Ele te observa, depois que Jesus, Ele mata a sua fome, depois que Jesus, Ele te trata no seu íntimo, Ele trata o seu orgulho, Ele trata aquilo que precisa ser tirado de dentro de você, aí Ele te convida para você ser pescador de homem. A palavra diz, né, no versículo
10, acho que é versículo 10. Não temas, de agora em diante vocês serão pescadores de homem. E hoje Jesus, ele está levantando aqui uma geração de pescadores de homem. Pode ser que você estava com o coração machucado, com o coração ferido. Isso estava te impedindo de ir adiante. Pode ser que você estava magoado com Deus. Mas Deus, você permitiu que eu fosse demitido daquele emprego. Mas Deus, você levou meu parente mesmo eu orando. Mas Deus, você permitiu isso, mas você permitiu aquilo. Queridos, Deus, ele não faz nada para o nosso próprio mal. A palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, cada um segundo o seu propósito. Deus sabe de todas as coisas. Se Ele permitiu para você, Ele sabe o que ia acontecer lá na frente. Então, queridos, que torna mais isso que eu acabei de falar, né? Deus, Ele te cura e Ele te escolhe para ser um pescador de homem. Mas lembre-se de uma coisa no caso dos discípulos aqui. Agora eles estão com o barco cheio de peixe. E é assim que acontece. A gente está todo arrebentado aí no mundo. A gente vem para a igreja, a gente ora, a gente busca, a gente liga o que está na terra com o que está no céu. Deus ouve o nosso clamor e Deus nos abençoa. Deus te limpa, Deus te cura, Deus te tira do charco de lama. E quando você está com a vida boa, a vida maravilhosa, o barquinho cheio de peixe, você esquece de Jesus. E como é que fica essa história, queridos? Isso tornou mais difícil a escolha dos discípulos, porque agora eles estavam com o barquinho cheio de peixe aqui. Seria mais fácil eles abandonar Jesus e falar, não, agora já peguei o esquema aqui, agora eu vou. Mas eles se esqueceram de uma coisa, queridos, caso eles fizessem isso, que o barco deles só estava cheio de peixe porque tinha Jesus dentro do barco. É Jesus que abençoa. Nós falamos aqui na oferta, no dízimo, que tudo vem de Deus. A gente acha que não, mas eu ganhei porque eu trabalhei. Mas quem preparou o seu trabalho foi Deus. Quem preparou o coração do seu chefe, do seu líder, da sua empresa, quem abençoa a sua empresa é Deus. E a gente se esquece que a gente depende de outras pessoas, a gente depende de muitas coisas para que nós possamos ter o nosso trabalho, a nossa vida e viver com dignidade. E que tudo isso que está ao nosso redor é preparado por Deus. Tudo começa no mundo espiritual e Deus está preparando isso para você. Na vida cristã, queridos, não há maldição. Às vezes você fala, maldição, isso aconteceu comigo. Não é, isso não aconteceu e não é maldição. Ou é bênção ou é lição na sua vida. Não tem maldição na vida do crente, daquele que crê em Jesus. Ou é bênção ou é Deus nos ensinando alguma coisa, para você sair mais forte lá do outro lado. A didática do céu, ela é perfeita. A didática do céu, ela é perfeita. Deus, Ele nunca coloca ou permite uma prova na sua vida, se Ele não souber que lá do outro lado você vai sair mais forte. Que Ele está te preparando para algo muito maior, como Ele fez com os discípulos. E no versículo 6 e 7 está escrito assim: feito isso, apanharam uma grande quantidade de peixe, de modo que as redes se rompiam, e acenaram então aos companheiros que estavam no outro barco, para virem ajudá-los. Eles, pois, vieram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Quase que os dois barcos iam a pique. E eu quero dizer algo para você. Não é da tua maneira. Não é do jeito que você pensa. É do jeito que Deus quer agir na sua vida. Mas para Deus agir na sua vida, você tem que abrir o seu coração. Você tem que abrir esse barquinho, deixar Jesus fazer parte, sabe? Todas as dores, todas as aflições da sua vida. Tudo aquilo que você passou, que você está passando, deixa Jesus no controle. A palavra de Deus diz também acerca de navegação aí, que certa feita Jesus estava numa margem do lago e Jesus diz para o discípulo assim: passamos a outra margem. E Jesus deita no barco e começa a dormir, e vem uma grande tempestade no barco, e joga o barco de um lado para o outro, parece que o barco vai virar. E os discípulos chegam com um tom arrogante para Jesus assim: Jesus, acorda, você não está vendo o que está acontecendo? E Jesus acorda, e Jesus repreende o vento e o mar,
e tudo se torna uma calmaria. Pode ser que seu barco esteja desse jeito, mas Jesus está dentro do seu barco. E eu queria aqui já caminhar para o final aqui, para falar para vocês um versículo que eu queria deixar para a sua reflexão. Eu falei ele aqui, Romanos 8, 28, diz assim: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus, Ele recompensa e abençoa aqueles que o amam e que o servem. E todos nós carecemos, queridos, de Deus. Tem alguém aqui que não precisa de Deus? Tem alguém? Se tiver, levanta a mão que eu quero conhecer, porque todos nós precisamos de Deus. Certa feita, um grande escritor cristão, um grande pregador cristão chamado Charles Spurgeon, ele soltou a seguinte frase, ele disse assim: evangelismo, que é o que eu estou fazendo agora aqui, pregando a palavra de Deus, é um mendigo dizendo a outro mendigo onde que tem pão. Sabe, eu ou você somos pecadores, porque a Bíblia diz isso. Todos pecaram, estavam destituídos da glória de Deus. Mas nós encontramos Jesus, e nós estamos dizendo aonde que tem o pão da vida, onde que tem a água da vida, que é em Jesus Cristo. Sabe, para finalizar aqui, queridos, passar aqui para o pastor Rubens aqui, eu queria ler um versículo, e esse versículo eu quero que você guarde no seu coração. Ele diz assim, está lá em Jeremias, capítulo 29, a partir do verso 11. Se der, você anota esse versículo, porque é a síntese da palavra que foi pregada aqui. É o pensamento que Deus tem sobre mim, sobre você, que diz assim, versículo 11. Porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e achareis quando me buscarem de todo o vosso coração. A vontade de Deus para nós é boa, perfeita e agradável. Deus, Ele tem pensamentos ao nosso respeito, que é de paz e não de mal. Deus não quer que você sofra. O pensamento de Deus é de paz, para dar o fim que esperais. Então, eu finalizo aqui dizendo para você que Jesus, Ele sabe tudo que você está passando, e que Ele está aqui hoje, e que Ele mandou essa mensagem para você, porque Ele te ama. Então, essa noite, converse com Deus, agradeça a Deus, coloque tudo diante dEle, em nome de Jesus. Essa foi a mensagem, queridos, em nome de Jesus. Obrigado. Glória a Deus. Pode ficar aqui, pastor, rapidinho. Boa noite, queridos. Graça, amor e paz. Eu cheguei aqui hoje, falei para o pastor Rafa, 9h30 você me passa a palavra, hein? Porque eu sei que Deus tem usado muito a vida do pastor Rafa, e toda vez que ele está pregando aqui, eu consigo perceber, queridos, cada vez mais a sede, a vontade de falar a palavra de Deus tem crescido na vida dele, sabe, queridos? E uma das coisas interessantes que ele estava ministrando aqui, queridos, e que Deus falou no meu coração, e que muitas vezes nós sofremos porque nós não atentamos para o que ele conversou com Pedro naquele momento. Que Pedro chega para ele e fala: mas Senhor, a gente já pescou a noite toda, mas porque o Senhor falou, nós iremos lançar de novo. Sabe, queridos? E ali Pedro, ele já começa a se revelar como o líder da igreja, que estava debaixo da autoridade de Jesus, né? Aquele momento foi um momento decisivo, e ali você entende o porquê que Pedro foi escolhido. Porque naquele momento, queridos, que ele encontrou com Jesus, Jesus sabia que as coisas não iriam ser da forma dele. Pedro não ia colocar a vontade dele para poder realizar as coisas. Pedro iria fazer as coisas de acordo com a palavra de Deus. E muitos de nós não somos abençoados por quê, queridos? Porque quando nós nos encontramos com uma palavra dessa,
através da Bíblia, ou através de um pastor, ou através de um amigo, ou através de um líder, o que a gente fala? Ah, mas não tem jeito, né? Não, tem jeito, você precisa, não adianta nada, que aquela mulher não adianta mudar, ela não tem jeito, esse cara não tem jeito, no meu trabalho não tem jeito, sabe, queridos? E o pastor Rafa, ele falou uma coisa interessante aqui no culto, ele lançou uma palavra de bênção aqui, sobrenatural, sabe, queridos? Ele falou bem assim, ó, não importa o que você está passando, não importa o que você está vivendo, faça a vontade de Deus e você vai ver Deus agir na sua vida de uma forma sobrenatural. Sabe, queridos, olha os milagres de Jesus. Jesus poderia ter falado para o mar, ó, enche o barquinho aqui de peixe.